Eu quero ler duas passagens na Bíblia Sagrada, muito importantes. A primeira delas está em Mateus, capítulo 22, versículo 21. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a primeira. Mateus, capítulo 22, e o versículo 21. Jesus e os fariseus tentando pegar Jesus, mas não deu para eles. Mateus 22, 21 disseram assim, os fariseus: dize-lhe eles, de César. Então Jesus falando para os fariseus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uma outra passagem é o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Deixa eu dizer uma coisa aqui na introdução da minha palavra. Eu tenho aprendido que a Bíblia, ela não me fala apenas assuntos que eu gosto, mas que eu preciso. Se você comer comida só que você gosta, você vai ter problema. Eu, por exemplo, não gosto, estou falando bem em português claro, de legumes. Eu não gosto, mas tem que comer. Eu não gosto. Se eu pudesse, eu eliminava legumes do meu cardápio. Eu não gosto deles. Meu cardápio seria bife, batata frita, ovo, feijão e arroz. Esse seria meu cardápio, certo? Mas você não come só o que você gosta, você come o que você precisa. Eu não estou dizendo que esse tema é um tema muito bacana, muito legal. Pelo contrário, para quem está me assistindo pela TV, não muda de canal, não. Porque tem gente que tem um preconceito, e o preconceito é uma das coisas mais horrorosas, porque você despreza a argumentação contrária. Quando você rotula alguma coisa de preconceito, você não quer ouvir o contrário. Esse é o jogo daqueles que estão toda hora falando em preconceito, porque, na verdade, a própria palavra é um preconceito para eles, que eles não querem ouvir a opinião contrária. E eu também aprendi uma coisa, e tenho falado e vou repetir aqui para o povo da igreja e para quem está me assistindo pela TV ou pela internet, como queira. Tudo que você ouvir, tudo, duvidar, criticar e determinar. Tudo que você ouvir, eu faço isso na minha vida. O que é isso, pastor? É o que eu vejo em internet, jornalismo, tudo. Qualquer informação que venha para o meu conhecimento, eu utilizo esse critério. Duvidar. O que é duvidar? É não aceitar de pronto. Criticar. É analisar o que está sendo falado. Determinar. Recebo tudo, não recebo nada, recebo parte e rejeito parte. É isso que eu faço. Então, amigos que estão me assistindo, irmãos na fé, pode fazer isso com o que eu vou falar aqui. Eu não estou pedindo para ninguém receber de pronto. Eu vou falar sobre um assunto, sabe? Que muita gente não gosta, torce o nariz, mas que está aqui dentro da Bíblia. E eu não vou ser acusado daquilo que o Senhor em Osés 4:6 fala. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Essa Jeová não vai botar no meu cangote. Eu tenho uma responsabilidade profética e apologética, isso é, de defesa de fé, com o povo do Brasil. Deus me levantou para isso. E tenho um compromisso com essa igreja aqui que eu sou pastor. Se ninguém aí fora, que está me assistindo pela TV ou pela internet, quiser receber, menosprezar, vou te ser honesto, não estou tão preocupado, mas com o povo que eu sou pastor, estou. Porque eu quero instruir vocês. Porque o povo dessa igreja não vai ser destruído por falta de conhecimento. Não. Aqui não. Sabe o que eu vou falar? O cristão e a política. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia para você. Como eu digo, a casa vai cair.
Eu vou te mostrar coisas que você precisa aprender e entender. O primeiro texto que eu li, Jesus está dando uma resposta aos fariseus que queriam botar Jesus numa saia justa, como se diz, em relação ao poder político. E quando Jesus dá a sua palavra, entre tantas coisas que você pode usar, o que ele está dizendo é isso aqui: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Cumpra a sua função como cidadão dessa terra e cumpra a sua função como cidadão dos céus. A cidadania do céu não anula a cidadania terrena, como alguns irmãos pensam que são anjos. Jesus não menosprezou. Quando eu cito o texto de Paulo, de Romanos 13:7, que eu li aqui, Paulo fala das obrigações da cidadania terrena. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Mas eu não li, por uma questão de ganhar tempo, o mesmo Paulo que fala das obrigações da cidadania terrena, é o mesmo Paulo que fala dos direitos da cidadania terrena em Atos, capítulo 16, do versículo 35 ao 40, quando ele injustamente foi colocado na cadeia, sendo cidadão romano. Os magistrados pedem para ele cair fora, ele diz assim: ei, que papo é esse? Eu nem fui julgado, vocês me sentenciaram e eu sou cidadão romano. Os caras tremeram, e Paulo não atendeu eles não. Entrou na casa de irmãos e foi fazer o que tinha que fazer. Então, tanto Jesus como Paulo, eles não estão anulando a cidadania terrena. O que nós precisamos entender é uma prioridade. Quando Jesus fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou essas coisas que estão explicadas a partir do versículo 25, vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando é de uma prioridade. Agora, não significa que as coisas secundárias têm que ser descartadas. Está mostrando uma ordem de importância. A ordem de importância é o reino. Mas não significa que as coisas da vida, elas são para serem desprezadas. Porque nem na sua vida, nem na minha, eu desprezo as coisas que não são prioritárias. Todo ser humano inteligente tem uma escala de valor para a sua vida. Tem coisas prioritárias, coisas secundárias, e vai por aí afora. Mas as secundárias não são para ser descartadas. Elas não têm a importância da prioritária, mas elas são importantes também. É isso que você tem que entender. A vida terrena, ela tem importância, porque você está aqui e você é terreno. Agora, queridão, se o reino de Deus é para ser implantado aqui na terra, como é que nós podemos ser alienados sociais? Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,10, Jesus ensinou, olha assim, venha o teu reino, não é vai o teu reino, ou eu vou no teu reino, venha o teu reino aqui na terra. Em Mateus 9,35, Jesus curava e ensinava sobre o reino. Em Mateus 10,7, Jesus mandou os discípulos pregarem que é chegado o reino dos céus. Como é que nós vamos pregar para as pessoas, e se o reino de Deus é para ser implantado aqui na terra, como é que nós vamos nos alienar da vida social? Agora preste atenção, aguce o seu ouvido. Os equívocos de cristãos sobre a política. Eu vou te mostrar. O primeiro deles. Escute, eu ouvi muito isso quando eu era garoto. A política é do diabo. Quem já ouviu isso? Graças a Deus que eu não estou sozinho. Escute. Onde é que está na Bíblia escrito que a política é do diabo? Onde é que está? Como é que nós podemos fazer uma afirmação catastrófica dessa, entregar ao Satanás aquilo que Deus não mandou entregar a ele? Eu vou te provar que é bem ao contrário. Você vai acompanhar comigo uma leitura na Bíblia. Viu, queridão, irmão metido a espiritual?
é só metido, mas é um ignorante. Certo? Não estou nem falando para o povo daqui, o povo daqui sabe das coisas. Estou falando para você que está me acompanhando. Eu vou mostrar para você que a política não é do diabo e vou usar a Bíblia. Vamos para Romanos capítulo 13? O 7 é a conclusão do que Paulo vem falando a partir do versículo 2 que eu vou ler com vocês. Abre aí. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 2. Olha o que diz a Bíblia. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Os que resistem terão sobre si a condenação, porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. Os governantes são ministros de Deus. Aqui é o que está dizendo a Bíblia. Eu estou com a Bíblia, meu filho, não estou com falácia, não. Para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Você não deve obedecer à autoridade, porque vai ser punido, mas por entender o papel da autoridade. É isso que Paulo está falando. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Se a política é do diabo, a autoridade também é. Quem é que coloca a autoridade? O que é o presidente da república? O que é um governador? O que é um prefeito? O que são senadores e deputados? O que é que são isso? São autoridades. Como é que a gente faz uma declaração imbecil que a política é do diabo? Aí vem uma outra declaração que está errada, equivocada de cristãos, que está presa a essa. O mundo não tem nada para nós. Ah, que frase idiota. O mundo, que mundo é esse? Primeiro tem que definir a palavra mundo, que ela não tem apenas um significado. Mundo, sistema dirigido e dominado por Satanás, esse aí mundo eu não quero não. Esse mundo não tem nada para mim não. O mundo jaz no maligno, o sistema que Satanás domina. Agora, mundo, planeta Terra, Deus quando fez o homem, colocou o homem no planeta Terra para cuidar e produzir. E quando ele fez o homem, lá em Gênesis 1, a partir do 26, mandou o homem dominar sobre todas as coisas que estão no planeta Terra. E no Salmo 115, versículo 16, diz o texto que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. O que está no planeta Terra é para ser conquistado, seja político ou não. Você tem que entender uma coisa, eu não vou entrar aqui na barafunda da etimologia, explicar detalhe. A política que vem do grego é a arte de governar. Como lá nos gregos possuíam as cidades, né, estados, e eram governadas para o bem-estar, isso aqui é a política. É a arte de governar. Agora, olha que coisa interessante. Eu estou com a Bíblia. Olha que coisa interessante. Em Mateus 5,16, Jesus faz essa declaração. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz é para resplandecer como? Diante. Repita, diante. Então, é perto, para que as pessoas vejam. Agora eu vou para um outro texto. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Como é que diz aí? Eu tenho que brilhar no meio. Repita, meio. Primeiro diante, depois no meio.
Se eu tenho que resplandecer diante dos homens, perto deles, e no meio deles, é onde eles estão, nas ciências, nas artes, na educação, no empresariado, no comércio, na diplomacia, na educação, na política, em tudo. Como é que vamos resplandecer a luz de Cristo se estamos alienados da vida social? É diante e no meio. Tem que ter gente no judiciário, tem que ter gente no legislativo, tem que ter gente no executivo, tem que ter gente em tudo que é área, na cultura, nas ciências, nas artes, tem que ter gente para que a luz possa brilhar no meio de uma geração corrompida e perversa, não é no meio de crentes, não. Agora escute o que eu vou falar para vocês, aqui é muito interessante, só vai aguçando, aperta um botão e melhora o ouvido. Cada tópico é para você aguçar mais. Agora escute o que eu vou te falar. Os ímpios querem alijar os cristãos do processo político. E olha o que eles estão fazendo. Vou repetir, os ímpios querem alijar os cristãos do processo político. Aqui vem uma primeira informação, que é uma tentativa de nos travar. E os crentes não sabem responder, eu sou pastor, eu não sou um alienado social. Eu tenho que preparar o povo para essas demandas do tempo presente. Sabe o que eles estão falando? Você já ouviu isso. E que negócio é esse de pastor ou de religioso falar, o Estado é laico? Vocês já ouviram isso? Levanta a mão aí, só para me ver. O Estado é laico. E fica, o Estado é laico. Então vamos explicar o que é o Estado laico. Estado laico é o governo não tem religião. Corretíssimo. Estado laico, o governo não tem religião. Perfeitíssimo. Claro que governo tem que ter religião. O governo é de todos. A frase está pé, mas eles não usam para isso. Aí vem a segunda. A política é laica? É a pergunta. Aí eu vou te responder, não. Por que a política não é laica? Porque ela representa as convicções dos cidadãos. Então ela não pode ser laica. Porque os cidadãos têm crenças e valores. O Estado é laico. Isso é, não tem religião. Mas ele não é laicista. Ele não é contra a religião. O Estado, isto é, o governo, não tem religião, mas o povo tem. E a política é a manifestação das crenças e valores do povo. Um dos maiores filósofos do nosso tempo, respeitadíssimo, Michael Sandel, filósofo da Universidade de Harvard, muito conceituado, ele diz assim: é muito bem-vindo ao debate político as questões religiosas, porque fazem parte das convicções do ser humano. Você não pode descartar suas crenças e valores, sejam eles pautados em qualquer ideologia. E aí vem uma outra afirmativa. Em uma sociedade livre, as pessoas podem pautar as suas convicções políticas em quaisquer ideologia, sejam elas religiosas ou não. Por algum acaso, Karl Marx vale mais do que Jesus? Quer dizer que os esquerdopatas e comunistas podem basear a sua ideologia em Karl Marx, e eu não posso em Cristo. A de Karl Marx está falida, a de Cristo está em vento e popa. A liberdade, escuta essa, minha gente, a liberdade é uma das coisas mais espetaculares do Estado democrático de direito. Por mais esdrúxulo que seja a manifestação do pensamento. A liberdade, gente,
no Estado democrático, é uma das coisas mais importantes. Por mais esdrúxulo que seja a maneira de uma pessoa pensar. Escute o que eu vou te dizer. Se estamos em uma sociedade livre, para todos pensarem a mesma coisa que um grupo social quer, isso não é Estado democrático de direito. Isso é ditadura da opinião. A famosa ditadura do falso consenso. Hoje, na nossa nação, o politicamente correto, apoiado pela mídia, por artistas e por um monte de gente, é quem defende aborto, quem defende liberação de drogas, quem defende casamento gay, quem defende ideologia de gênero. Quer dizer que quem discorda disso, eles querem passar uma pecha de fundamentalistas, retrógrados e antiquados, uma banana para essa cambada. Eu tenho direito de pautar minhas convicções aonde quer que eu queira. E nós estamos caindo no jogo deles. Aí vem o outro, né? Pastor, vai pregar na igreja, é até crente, fazendo jogo de o que o senhor tem que falar? Ah, meu filho, deixa eu dizer uma coisa. O artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil, no caput, na abertura, diz: todos são iguais perante a lei. Eu posso ser religioso, o outro pode ser médico, o outro pode ser engenheiro, o outro pode ser ativista político. Eu tenho direito de expressar minhas convicções e ninguém vai calar a minha boca. O artigo 5º da Constituição, inciso 8, diz: ninguém será privado de direito por crença religiosa ou convicções filosóficas ou políticas. Que conversa é essa que eu não posso falar? Quer dizer que eu deixei de ser cidadão porque sou pastor? Se eu não posso falar, o médico não pode falar, o metalúrgico não pode falar, o operário não pode falar. Que papo é esse de usar a minha função para dizer que eu não posso falar? Que conversa é essa? Esse é o jogo deles. Fica dentro da igreja calado, pastor, para a gente poder fazer a cabeça do povo cristão com a nossa ideologia. Agora, meu filho, escuta o que eu vou falar, porque agora a casa vai cair com força. Para nós, cristãos, o cristianismo não é uma religião, é o reino de Deus, para ser implantado na terra, é um estilo de vida. Concordam? Perfeito? Isso aqui é a nossa convicção. Mas agora eu vou fazer o jogo da sociedade. Essa é a nossa convicção. Mas eu vou fazer o jogo deles. Ok? Para nós, cristianismo não é religião. É o reino de Deus para ser estabelecido na terra. É um estilo de vida. Mas eu vou então fazer o jogo dos ímpios, o jogo dos outros. Não, pastor, cristianismo é uma religião. Ok? Tá bom, vou entrar no jogo. Aí tem um outro jogo que é dito o seguinte: religião e política não se misturam. Há controvérsias e eu provo. Primeiro, para deixar bem claro, religião e política não se mistura quando alguma religião quer impor aos outros de seguir sua crença e impedir a manifestação da crença dos outros. Aí isso não pode se misturar mesmo, não. Cada um é livre para acreditar no que quiser. Até se quiser adorar uma cadeira, pode adorar. Eu sou o adorador da mesa. Adora a mesa, meu chapa, é problema seu. Agora, por favor, dizer que esse é o jogo. Política, e você repete como crente, até um bonequinho, política e religião não se misturam? Eu vou mostrar para vocês, eu vou dar uma pincelada. A contribuição do cristianismo e da reforma protestante para o mundo e principalmente o Ocidente. Aí você vai dizer se a religião se mistura com a política, e agora eu vou acabar com esses caras. Vou mostrar para você.
já que eles querem dizer que nós somos religião, eu vou te mostrar que isso é falácia. E é falácia porque crenças e valores de uma pessoa não podem ser descartados porque são religiosos. Põe aí na tela. Eu vou botar na tela que é para você ler. A contribuição do cristianismo e da reforma protestante, principalmente para o Ocidente e para o mundo. Vira a tela. O cristianismo é a principal tradição do mundo ocidental e o mais importante fator na formação da Europa e das Américas. A influência cristã permeia todos os aspectos da vida desses continentes. Que papo é esse? A formação das Américas e da Europa veio com o cristianismo. Que papo é esse? Troca a tela. Vem do cristianismo. Não vem dos esquerdopatas, não. Não vem dos comunistas, não. Vem do cristianismo. A proteção à vida, direitos humanos, valorização da criança, da mulher, do idoso, casamento e a vida em família. Vem do cristianismo. Aí eu fico vendo, rapaz, eu tenho que rir. Eu fico vendo essa cambada da esquerda inchar o peito como se fossem os detentores de direitos humanos. O Ocidente tem direitos humanos por causa do cristianismo. Proteção à vida, cristianismo. Valorização da criança, da mulher, do idoso, da família. É cristianismo. Troca a tela. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Paris, Bolonha, Oxford, Harvard, como é que é a outra? Yale, Princeton. Não foi criada por comunista, não. Não foi criada por ideologia de Marx. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Vira a tela. Ah, querem falar de nós protestantes? Segura essa daí. Foi a reforma protestante que marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. Foi a reforma que mudou o status quo do mundo para o sistema medieval, para o sistema moderno, os feudos, os domínios de feudo. Foi a reforma protestante. Como é que religião e política não estão misturados? Troca. A partir da reforma protestante, se produziu ciência no mundo como nunca. Troca. Essa daí eu gosto. Chama aí os petralhas. Chama aí os esquerdopatas. Chama aí a cambada de comuna. A escola pública veio da reforma protestante. Quem trouxe e tirou da igreja o domínio da educação foi a reforma protestante. Não foi nenhum conceito de Angel ou de Marx que inventou a escola pública. Palhaços. Troca. Foi a reforma protestante que estimulou o Estado moderno. Não foi a ideologia de Marx, não. Troca. Foi a reforma protestante, estou rindo, que deu acesso aos homens de classes mais baixas a conquistar riquezas e posições. Foi a reforma protestante. Não foi o domínio comunista sobre o mundo, não. Ao contrário, escravizou as pessoas. É a reforma protestante. Porque antigamente o pobre não tinha direito, não tinha acesso à conquista. Foi a reforma protestante que proporcionou isso. Troca. Foi a reforma protestante que deixou a concepção de que a ignorância é o grande mal para a verdadeira religião. Foi a reforma que tirou aquela de que só os clérigos poderiam ler e interpretar a Bíblia. Foi a reforma protestante que deu liberdade à individualidade.
Agora escuta essa última aí. Querem eliminar o cristianismo do Ocidente? Querem substituir o modelo judaico-cristão pelo modelo humanista ateísta? Ao enfraquecer o cristianismo, estão dando lugar ao islamismo. Hoje eu recebi aqui um grupo da televisão da Bélgica. A repórter ficou com o olho desse tamanhão. Eu falei, vocês na Europa debocharam, esculhambaram, enfraqueceram o cristianismo. Agora segura o islamismo lá dentro. Querem fazer isso? O cristianismo é ruim? É ruim. O mundo ocidental, esse modelo humanista ateísta, quer detonar os valores cristãos da sociedade, querem destruir a família, querem destruir o casamento, os valores, eles querem detonar, minha gente. Daqui a 40 anos a Europa será islâmica. Em 40 anos. E aí? Querem? Querem. Eu vou contar uma para vocês, vou dar um nome. Pastor Marcos Gregório, há uns 7, 8 anos atrás, estava com um grupo de pastores no Arco do Triunfo, em Paris. Subiram lá, tem uma paisagem linda para você ver Paris. E ele estava com um grupo de pastores, assim, orando sem voz, orando pela cidade, pela França, pela Europa, e andando, e falando assim para eles. Um policial chamou o pastor Marcos, eu estou dando o nome, confere lá com ele. Chamou o Gregório, aí tinha uma intérprete, perguntou, o que você está fazendo? Aí o pastor falou, eu estou orando. Sabe qual foi a resposta do policial? Desce daqui. Nós não precisamos disso, vai fazer isso no seu país. O pastor não estava gritando, não estava clamando, não estava fazendo nenhum show. A Inglaterra, meu irmão, dá até pena de falar isso. A Inglaterra, um dos berços do cristianismo moderno, se um pastor no púlpito pregar contra a prática homossexual, preso, processado. Lá dentro da igreja, nem dentro da igreja o cara pode falar. É isso que eles querem? É isso que eles querem? E nós estamos igual uns trouxa, caindo no jogo desses caras. E eles estão se perpetrando em todos os campos. Esse governo aí, falido, que está saindo do Brasil, esses caras ideologizaram toda a educação. Para desconstruir o que esses caras fizeram na educação brasileira, vai levar tempo. Ideologizaram, doutrinaram na sua base de esquerda. E nós estamos igual uns trouxas olhando para isso. Agora, querido, escuta o que eu vou te falar. Meu amado irmão, escuta o que eu vou te falar. Deus não elimina a vida política das pessoas. O pessoal aqui da igreja já viu eu falar sobre isso. Um dia desse no programa eu citei. Deus, no Antigo e Novo Testamento, trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Na Bíblia, que alguns acham que é um livro antiquado, tem pena porque não sabem nada, Deus trata o homem nesses 4 mundos aqui. Lamentavelmente, muitos líderes cristãos incutiram na cabeça do povo que eles eram apenas seres espirituais e alienaram o povo da sociedade. Você quer ver o que eu estou te falando? Eu vou te provar. O povo de Israel no deserto. Deus mandava maná e brotava água da rocha, mundo biológico. Deus mandou o povo no deserto fazer 3 festas. Mundo psicológico, alegria, felicidade. Deus dividiu o povo em tribos, em hierarquia, em príncipes.
mundo sociológico. A política está no mundo sociológico. E o mundo espiritual? A presença de Deus de dia, numa nuvem. De noite, numa coluna de fogo, e a Shekinah de Deus que se manifestava no monte. Mundo espiritual. Olha Deus tratando o homem. Você quer ver no Novo Testamento? Não mudou nada. Jesus trata o homem como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Não andeis ansiosos. Ansiedade, mundo psicológico. Quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou de beber, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que os vestidos? Olha as aves do céu. Não semeiam e nem cegam. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de muito mais valor do que elas? Mundo biológico, comida, alimento. Qual de vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, mundo sociológico. O homem se distingue pela roupa. E quanto aos vestidos, por que andeis preocupados? Olhai os lírios do campo, eles não semeiam, eles também não cegam. Olha eles. Olha como é que eles são. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas, os gentios buscam, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais delas. Agora vem o mundo espiritual. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Do mundo biológico, do mundo psicológico e do mundo sociológico, vos serão acrescentadas. O que Jesus mostra é que o mundo espiritual tem predominância, interferência maior no mundo biológico, no mundo psicológico e no mundo sociológico. Agora eu vou mostrar para vocês. Deus, quando levou o seu povo cativo para a Babilônia, das 7 instruções de Deus, 6 tem a ver com o mundo biológico, com o mundo sociológico e com o mundo psicológico. Uma tem a ver com o mundo espiritual. E tem mais. Eu vou te provar pela Bíblia que minha casa, minha vida, é roubo intelectual de Jeová. O primeiro projeto, Minha Casa, Minha Vida, vem de Jeová. Eu vou te provar, meu caro. Aqui é Bíblia. Jeremias capítulo 29. Vamos lá. Olha a instrução de Deus para o povo que ia passar 70 anos numa terra estranha. Que dirá na nossa nação. Se numa terra estranha, está aqui a instrução de Deus. 29:5 de Jeremias. Primeiro, edificai casas. Minha casa, minha vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Estão crentes que estão bafando. Quando Deus está dizendo edificai casas, uma sólida base é a casa. Agora, olha aqui, rapaz, a Bíblia é um show. Olha aqui, ó. Deus manda edificar a casa. E olha o que ele vai falar na segunda. Habitai-as. O movimento MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, se a casa estiver vazia, eles invadem. Jeová não deixou nada para o MTST. Se fizer casa, habite. Sabe o que ele está falando com isso? Deus está falando? Tome posse. Terceiro, plantai jardins. Está falando de produtividade. Produzam. Meu irmão, eu nunca vi. Escute o que eu vou dizer para vocês. Escute. Eu nunca vi uma cesta básica tirar ninguém da pobreza. Eu nunca vi programa social
de ajuda tira uma pessoa da pobreza. É um paliativo temporário para a pessoa sair daquilo. O que faz a pessoa sair da pobreza é a produtividade. Uma nação que produz, ela cresce. Uma nação de gente pendurada no Estado vai falir. Olha o que Deus está dizendo. Plantai jardins, seja produtivo. Comei o seu fruto, usufrua do seu trabalho, usufrua da sua produtividade. Agora olha o versículo 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossos filhos a maridos, filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Está falando de crescimento. O povo de Deus está aqui nessa terra para crescer, não é para ser medíocre, não. Versículo 7 é a primeira. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Você sabe o que Deus está dizendo para o povo? Vocês têm que agir e influenciar positivamente. Nós não estamos aqui para ver o Brasil quebrar, não. Nós não estamos aqui para causar confusão nem desordem social, não. Nós estamos aqui para agir e influenciar positivamente para o Brasil ser um país melhor. Isso aqui é Deus. Agora vejam. 6 instruções têm a ver com o mundo biológico, psicológico e sociológico. Uma com o mundo espiritual. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Das 7 instruções do povo que ia passar numa terra, 6 são de ordem biológica, psicológica e sociológica. Uma de ordem espiritual. Como é que a gente pode se alienar da vida do país e da sociedade? Aí vem uma pergunta. Pastor, votar em quem? Votar como? É outra coisa que as pessoas não entendem. E que eu vou te ensinar. Eu não vou falar de candidatos. Não vou falar aqui de candidatura de nada. Eu estou no período eleitoral, esse programa está sendo gravado no período eleitoral e eu obedeço leis e regras que estão estabelecidas. Se você quer saber a minha opinião detalhada, eu já te digo daqui a pouco. Aprenda, irmão. Eu estou te ensinando, eu estou te instruindo. Meu irmão, a coisa principal que Jesus fazia, gente, está lá em Marcos 10:1, que Jesus foi para as partes da Judéia, além do Jordão, e quando o povo se reuniu em torno dele, diz assim, e Jesus começou a ensinar como estava acostumado a fazer. Em Atos 1:1, no início do livro de Atos, diz assim, olha, eu estou falando das primeiras coisas que Jesus fez e ensinou. Eu estou ensinando a vocês. A marca principal de Jesus era ensinar. Aprenda. Eu vou ensinar aqui a vocês. O voto de presidente, governador, prefeito e senador são o voto do conjunto total da sociedade. É o voto da representação da maioria da sociedade. Ok? O voto de presidente, governador, prefeito e senador. O voto de deputado federal, deputado estadual e vereador é o voto da representação dos segmentos sociais. Quando você vota num deputado federal, quando você vota num deputado estadual, quando você vota num vereador, você está votando no que representa você socialmente. E agora vem uma coisa que pouca gente sabe. O voto da representação social é determinado pelo quociente eleitoral. O que significa isso? Você pode estar votando em um e elegendo o outro.
Se você votar em gente só porque é irmão, mas que não tem possibilidade nenhuma de ser ou vereador, ou deputado estadual, ou deputado federal, você pode estar dando o seu voto para eleger um ímpio, cachorrão, safado, bandido, pilantra, que vai contra todos os seus princípios. Eu vou te ensinar como é que é feita a eleição. Bota na tela. Como é feita essa eleição de vereador, deputado estadual e deputado federal? Troca. Isso aqui é uma simulação, você vai aprender. Como é que é feito o cálculo do quociente eleitoral? O total de votos válidos de uma cidade, eu estou falando em números hipotéticos, são 1000. Tira voto em branco, tira voto em nulo, então, os votos válidos, 1000. O número de vagas na Câmara Municipal são 20. Como é que vai ser o quociente eleitoral? 1000, dividido por 20, igual a 50. Então, para cada 50 votos de um partido ou uma coligação de partidos, se conquista uma vaga. Ok? Então, a soma de votos de candidatos de um partido ou da coligação, que chega a 50, tem direito a uma. Agora eu vou te mostrar uma outra simulação, para você entender melhor. Aqui está o partido A. O total de votos de todos os candidatos desse partido, tem 50 candidatos. O total deles deu 100 votos. Quanto é o quociente eleitoral? Quanto é? 50. Quantas vagas esse partido tem? 2. Então, como é que é feito? O candidato mais votado é o primeiro eleito. O cara teve 30 votos. Primeiro eleito. O segundo candidato mais votado teve 25 votos. Tem 2 vagas, ele está eleito. O terceiro candidato teve 20 votos, é o primeiro suplente. Aí tem o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, todos eles somados deram 100 votos. Como eles têm 2 vagas, porque o quociente é 50, então o mais votado entra e o segundo mais votado entra. Agora eu vou simular um partido B, você vai entender um princípio que eu vou te ensinar. O partido B teve 150 vagas, a soma de tudo que é candidato. Quantas vagas eles têm? Tem 3 vagas. Então, o mais votado desse partido B teve 40 votos. Então, é o mais votado, entrou. O segundo mais votado teve 28 votos. Entrou. O terceiro mais votado teve 12 votos. Entrou, porque tem 3. A soma total dos candidatos deu 3 vagas. O quarto teve 10, é o primeiro suplente. Agora, preste atenção. O terceiro candidato do partido A teve 20 votos e não entrou. Porque a soma total só tem 2 vagas. Vira a tela. Mas o candidato do partido B com 12 votos entrou. Ele entrou com menos votos do que o outro. Por quê? Porque o voto é quociente eleitoral. É a soma de todos os candidatos dividido pelo número que deu o quociente para cada vaga. Então, meu amado, queridíssimo do Senhor, eu vou votar aqui no irmão, nem a família do cara vota. Você vota num cara que ele não vai ser eleito, mas ele vai somar votos para eleger alguém que é contra teu princípio. E aí, meu irmão, vota mesmo no cara que fez a praça do teu bairro. Vota mesmo no cara que fez a calçada, no que deu o portão para a igreja. Isso, vota mesmo. Vota nessa gente, que depois lá dentro vocês vão ver o salseiro que eles estão fazendo. Quais são, meu irmão, o que é prioridade das suas convicções? É o sindicalismo? É a questão comunitária? Ou são as questões das suas crenças e valores? O que está em jogo hoje no Brasil, gente? Estão querendo erotizar a criança em escola, gente. A educação pertence aos pais, artigo 229 da Constituição do Brasil. Artigo 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos. É aos pais que têm o direito de educar os filhos moral e religiosamente. Essa cambada de esquerdopata quer botar na goela a ideologia de gênero. Não tem coisa mais covarde do que ensinar sexualidade à criança.
E nós estamos aí com um cara de bobo. Um cara candidato em São Paulo, não. Ele já é vereador. Um mané, um lerdo. Tem lá um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo para botar na porta de tudo que é instituição, inclusive na igreja, o respeito à diversidade sexual. Começa lá na porta, mas eles querem chegar aqui no púlpito. Mas não vão chegar, não. Não vão chegar, não. Em nome de Jesus, não. Mas não é só em nome de Jesus. Porque eu sou cidadão desse país e vou fazer valer com o meu voto. Eu estou te ensinando coisa que a justiça eleitoral não ensina, que os partidos não ensinam, e que você está crente. Então, meu irmão, você deve votar em gente que tem a possibilidade de ganhar, porque vai ter bastante voto. É isso que você tem que entender. Não adianta eu votar no meu amiguinho, que vai ter 500 votos, e aquele voto vai ser somado para o ímpio ser eleito, para um cara que vai contra meus princípios. Aprende, eu estou te ensinando, meu irmão. Você quer saber o que é que eu penso? Você quer saber que partidos políticos estão envolvidos em ideologia de gênero? Quem quer destruir família é um jogo. O último reduto de poder é a família. Querem destroçar a família. É a famosa destruição da heteronormatividade. Querem destroçar a família. Onde é que vai a sociedade? Você quer saber o que é que eu penso? Entra aí nas redes sociais. Eu vou destacar só. O canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, não paga nada. É onde eu boto meus videozinhos de 2 minutos 3, que é um tijolaço na cabeça dessa cambada. O meu Twitter, @Pastor Malafaia. Isso aqui é minhas frases. E o Facebook, Silas Malafaia. Você quer saber? Eu estou gravando esse programa aqui em agosto. Lá para o final de agosto, início de setembro, eu vou dar nome aos bois. Aqui eu não posso dar por causa da lei eleitoral. Eu vou deixar passar. Deus tem me levantado como uma voz profética e apologética para ímpio ridicularizar minha crença e o povo de Deus. 1000 vezes não, eu não vou me calar. Eu não estou atrás de cargo político. Eu não tenho um filho meu. Eu não tenho uma nora. Eu não tenho um genro meu nomeado em gabinete de ninguém. E podia botar, não falta oferecimento. Eu podia, não tem ninguém. Meu não tem ninguém. Pode ter alguma Malafaia que a minha família tem mais de 300 pessoas. Eu não sou dono da vida de primo, de sobrinho. Eu não sou. Eu estou falando minha família, meus filhos, nora e genro. Não tem ninguém nomeado em nada. Eu tenho moral para falar aqui. Eu estou desafiando aí qual é o prefeito que veio falar comigo e eu pedi carguinho para eles. Tenho moral para arrebentar, botar para quebrar, falar o que quero falar. Por isso que eles querem me calar. Entende o jogo para me caluniar na internet? Entendeu, irmão? Não é o povo da igreja, não, é você. Você, irmão, que é metido a espiritual e está fazendo jogo de ímpio, porque eles querem calar uma voz da igreja evangélica brasileira, do povo de Deus. Nós estamos aqui para fazer a diferença nessa nação. Eu sei quanto me custa. Era confortavelmente para mim eu estar calado. Super confortável. A jornalista da Bélgica veio dizer o que eu boto no Twitter, eles monitoram o tempo inteiro. Na transmissão, da abertura das Olimpíadas, eu não vou dizer aqui, porque eu não vou chacoalhar com ninguém, até acho o cara muito bacana, mas estava falando demais, eu botei no Twitter assim, dá para pedir para fulano calar a boca, que está falando muito na transmissão?
Meu irmão, em 15 minutos, aquilo virou um salseiro, virou meme na internet, como dizem. Foi para o top trending. E o cara na transmissão, que estava com mais ou menos assim, gente, vamos falar menos e deixar a transmissão, porque a turma está antenada em tudo e informa, ó. Está começando uma crítica nas redes sociais. Irmão, a casa caiu. Antigamente, a gente dependia de notícia de jornal. Ai, será que vai falar bem ou mal? Por isso que eu tô ficando desaforado. Pode vir do jeito que eles quiserem. Hoje em dia tem uma coisa chamada rede social. Pode mandar uma bala, pode me caluniar e difamar. Eu sei me defender. Não tem medo deles não. E vou dizer aqui, porque eu não vou deixar passar. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Eu termino a minha palavra dizendo isso aqui para vocês. Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo suspira. Eu vou repetir Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Deus não me chamou para calar a boca ou para me acovardar, por mal que possa. Amanhã pode armar uma para cima de mim, armar uma calúnia, uma difamação. Eles podem. Já fizeram isso com outros, porque não podem fazer comigo. Estou preparando vocês. O que você acha quando a Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. Evangelho é uma contracultura, minha gente. Toda a história da civilização está pautada na família. Vem esses caras do inferno, enviado por Satanás, para destruir toda a base da sociedade. E nós vamos ficar calados. Você não tem que ter medo lá onde você trabalha, você não tem que ter medo onde você estuda. Você não tem que ter medo no círculo social. Você foi feito para brilhar no meio de uma geração corrompida e perversa. Atos capítulo 17, versículo 6 diz, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Nós estamos aqui para alvoroçar, isso é, para confrontar, para mostrar que tem um estilo de vida superior. Você tem que entender isso, meu irmão. E eu vou terminar com aquilo que eu acho que é mais importante. Para alguém não pensar que essas coisas são mais importantes. É o que eu disse. É uma escala de prioridade. Não é porque uma coisa é secundária que é desprezada. Eu vou terminar com aquilo que fala da nossa esperança. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso semelhante ao dele, segundo a eficácia do seu poder em sujeitar a si mesmo todas as coisas. Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18, e eu termino com 1 Coríntios 15:19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem coisas mais excelentes, tem coisas melhores para nós. Eu creio. Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus.